Nesse e nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouquinho de um conceito extremamente importante para quem está aprendendo a programar, que é o conceito de função, tá? Como desenvolver novas funções. Nós já estamos usando funções enquanto programamos até então nos exemplos. Olha esse exemplo do fatorial aqui. Quando você escreve essa linha de código aqui, ó, printf, entre com um valor, o que você está fazendo é usar uma função pronta. O que é uma função pronta? É um pedaço de código pronto, que ele tem um canal de comunicação com o programa que o chama, ele é feito para outros programas chamarem, né, outros pedaços do programa fazerem chamadas para ele, executarem esse pedaço de código, e ele se comunica com o programa que está executando a função por meio de parâmetros. O que são parâmetros? Olha só, o printf, quando você põe entre parênteses esse valor aqui, ó, entre com o valor, isso é um parâmetro para o printf. Nesse exemplo aqui, o printf recebeu um parâmetro, que é essa mensagem, entre com o valor. Olha essa função aqui, isso é o scanf, é outra função. Você passou duas informações para ele, o %u, aí entre aspas, é um dos parâmetros, e um segundo parâmetro, que é um endereço. Os parâmetros na chamada da função são separados por vírgula. Está vendo a vírgula aqui? Então, até agora, nós temos usado funções que já existem na linguagem C. Printf, scanf, strlen, strcpy, strcmp. Nós vimos exemplos de funções que já existem na linguagem C. Nós vamos ver vários outros exemplos de funções que já estão prontas na linguagem C. Acontece que quando nós programamos, nós, em geral, criamos muitas funções nossas, novas funções definidas por você, programador. E eu vou dar um exemplo inicial de função, porque função é muito importante, como falei em programação, para estruturar nossos programas, nossos sistemas. Você não faz um grande sistema só com a função main aqui e escreve milhares de linhas de código nela. Em geral, a função main é pequenininha e começa a chamar outras funções que vão executando tarefas, que vão chamar outras funções, e cada função tem sua tarefa bem definida. Os parâmetros que ela recebe representam a informação necessária para ela executar a tarefa, e no final ela retorna algum resultado para a gente, de algum jeito. Então entendam a função como se fosse um programinha separado que resolve um problema bem específico. E nós vamos dar um primeiro exemplo de função para vocês verem como funciona isso, que é o fatorial. Eu tenho esse pedaço de código que nós tínhamos feito para calcular o fatorial de um número que era lido via teclado. Nós vamos substituir essa parte que calcula o fatorial por uma chamada uma função que calcula o fatorial. Então, ó, eu vou tirar esse código daqui, vou deixar reservado aqui fora da função main. Essa variável fat também a gente não vai mais usá-la. Vou deixar ali fora. Por enquanto está um código solto ali. Vamos já chegar lá. O que nós vamos fazer é só imaginar como é que seria esse mundo onde tem a função fatorial pronta. Então agora, digamos que depois que a pessoa digitou o n, eu queira imprimir o fatorial de n. Aí eu faço printf, %lu, porque fatorial é um número grande, nós vamos assumir que ele é unsigned long, e eu vou chamar uma função fatorial passando o n. Ó, estou chamando uma função pronta, fatorial. O que ela tem que fazer? Calcular o fatorial de um número. Onde tiver a função a chamada fatorial e passar um n aqui para ele, se o n for 5, por exemplo, ele vai ter que calcular o fatorial de 5. Se o n for 10, vai ter que calcular o fatorial de 10. Depois de calcular, ela vai retornar no lugar então do resultado da função, vai retornar o resultado do fatorial. Nesse exemplo aqui, então nós vamos receber, no lugar de fatorial de n, vai entrar um número aqui, que é o fatorial do número que eu passei, do n, e o printf vai poder imprimir. Vou colocar um barra n. Ok, isso é assumindo que a função fatorial está pronta. Tem outro jeito também de usar a função fatorial. Aqui, ó, unsigned long valor. Aí
eu quero que essa variável valor receba o fatorial de um número qualquer. Ó. Valor recebe fatorial de um número, que pode ser uma variável que nem o n, pode ser já uma constante, ó, fatorial de 10. Nesse exemplo aqui de baixo, a função fatorial vai ser executada, a gente diz que isso aqui é uma chamada para a função, vai ser executada passando o parâmetro 10. E o objetivo é que a função calcule o fatorial de 10. Aí depois, o resultado vai ser copiado para a variável valor. Como que funciona isso? Então, na hora que o programa chega numa linha que tem uma chamada de função, aqui, por exemplo, tem duas chamadas de função, printf e fatorial. Aqui, o que aconteceria com o programa? Ele ia parar, ia chamar a função fatorial passando o parâmetro n e executar a função. Quando ela termina, que retorna um valor, o programa volta para cá e substitui o valor no lugar da chamada da fatorial. Aí ele ia chamar a printf, ia parar, ia para lá para executar a printf, para fazer o que tem que fazer, e depois que terminasse, voltava para cá. Aqui, ó, valor recebe, aí tem um comando, mas aí ele vê uma chamada de função. Então ele chama a função fatorial, executa o código da função fatorial, calcula o valor, retorna para cá, e aí o número, que é o resultado fatorial, vai ser passado para a variável valor. Vamos escrever o código da função fatorial. Então, para escrever o código de uma função, você tem que saber qual tipo de valor que ela retorna. O fatorial retorna unsigned long. Nós queremos que retorne unsigned long, ou seja, queremos que ele calcule o valor do fatorial e o tipo, né, que o valor do fatorial para a gente é unsigned long. Pelo menos por enquanto não vamos criar assim. Aí, o nome da função, o nome da nossa função, eu quero que seja fatorial. O nome da função é o nome que eu vou usar na chamada aqui, ó. Fatorial. Agora, os parâmetros. O que são os parâmetros? Tudo que você precisa de informação para que essa função execute a sua tarefa. Ela precisa saber, ela vai calcular o fatorial de um número, ela precisa saber qual é o número. Eu vou colocar aqui, ó, unsigned, vou dizer que é um parâmetro unsigned, número. Dá o nome da variável. Feito isso aqui, ó, aqui eu tenho o parâmetro, fecha parênteses. Então, na chamada da função, você passa valores nos parâmetros, ou valores por meio de variáveis ou por meio de constantes. Quando você está escrevendo a função propriamente dita, os parâmetros, eles são que nem declarações de variáveis, são variáveis que vocês estão criando. Unsigned, número. Então, eu estou declarando um parâmetro. Além dos parâmetros, uma função pode ter suas variáveis locais, variáveis que ela vai usar ao longo da função para executar alguma tarefa. Essa nossa função aqui precisa do fat para fazer conta, já está aqui em cima, e ela precisa dessa variável cont para executar a tarefa dela. E eu vou colocar aqui, ó, unsigned cont. Pronto, declarei as duas variáveis locais. O que são variáveis locais? São as variáveis que você vai criar aqui dentro da função para ser usada só dentro da função. E declarei o parâmetro. O que é o parâmetro? É como se fosse uma variável da função também, só que é uma variável especial, que ela vai receber um valor que vai ser passado na hora de chamarem a função para ser executada. Depois que calcular fatorial, fecho aqui e dou um return. Return o quê? Return um valor de fat. Esse comando return, depois do comando return, você escreve um valor, pode ser uma constante ou uma variável que você vai passar aqui, que vai dar um valor, que vai ser retornado pela função. Quando encontra o comando return, a função para instantaneamente. Se no meio da função tiver um return e ela chega nesse ponto, return, ela para instantaneamente e retorna o valor que você quer. Essa função retorna unsigned long. E a nossa variável fat também é unsigned long. Então são compatíveis. Aqui ela vai retornar o fat. Então o que faz essa função? Recebe um número e calcula o fatorial desse número. Aqui a variável número.
Então ele vai fazer o conte igual a 2, conte vai ser 2, 3, 4, até o valor de número, e fat vai ser fat vezes conte. E a gente já viu que esse pedaço de código calcula o fatorial de um número. O fatorial de 0 é 1, por isso que o fat começa com 1. Então esse pequeno pedaço de código é uma função para calcular o fatorial de um número. Se eu fosse pedir para vocês fazerem essa função, seria um enunciado mais ou menos assim. Escrevi aqui, faça uma função que receba como parâmetro um número inteiro não negativo e retorne como resultado o fatorial do número passado como parâmetro. Essa é a tarefa que essa função executa. Ela recebe um inteiro não negativo e retorna como resultado o fatorial do número passado como parâmetro. Então ela retorna o fatorial dessa variável aqui passada como parâmetro. A função está pronta. Nós vamos escrever, por enquanto, nossas funções antes da função main, no mesmo arquivo do nosso programa onde tem a função main. Depois nós vamos aprender a separar o programa em vários arquivos e depois compilá-los todos juntos. Mas, por enquanto, vamos manter tudo no mesmo programa. Eu também coloquei uma coisinha a mais aqui, que é um valor de retorno para a função main. A função main, que é o nosso programa principal, não pode ter nenhuma outra função chamada main, só essa. Ela é o nosso programa principal. Ela é int, vocês devem ter visto isso, ela é int. As funções têm que ter o comando return se elas retornam algum valor. Nós vamos ver que tem função que a gente pode dizer explicitamente que ela não tem que retornar nada. Mas olha só, a minha fatorial, eu declarei que ela tinha que retornar um valor. Qual é o tipo dela? Unsigned long, e ela tem um return aqui. Se não tivesse return, ia dar erro. Ia falar, está faltando o return dessa função. Agora olha a função main. Nós estávamos fazendo função main assim, sem o return. Mas ela é uma função que retorna int. Por que não dá erro? Porque os compiladores já são bem lenientes, já são bem flexíveis quanto a isso. Eles sabem que muitas vezes quem está fazendo o programa principal não está preocupado em retornar valor nenhum e eles aceitam, o compilador não dá erro se você esquecer de colocar o return. Se você esquecer de colocar o return, ele compila do mesmo jeito e a função main sempre retorna um valor. Qual o valor que ela retorna? É um inteiro. Sempre, todo programa, na verdade, que você executa em C tem que retornar no final um número inteiro. Por convenção, se esse programa terminar ok, com tudo dando certo, tudo acontecendo como ele previa, o ideal é que ele dê um return 0. Por convenção, a gente assume que os programas retornam 0 quando deu tudo certo. Isso é uma convenção, você pode mudar essa convenção a seu gosto. Mas é bom não alterar isso. Você pode retornar outros valores para indicar que houve um problema. Para quem que retorna? Você retorna para esse terminal que está chamando o programa. Quando a gente executa um programa, ele é executado por esse terminal e o valor de retorno vem para ele. Então, você retorna para quem está chamando o programa. Isso é usado em tarefas que testam para saber se um programa que foi executado funcionou ou não, mas que, por enquanto, não vem ao caso a gente falar muito delas. Só o que nós vamos combinar é que a função main vai dar return 0 sempre aqui nos nossos programas, por enquanto. Então vejam bem, eu tenho um exemplo de programa que pede para o usuário entrar com um valor, digitar esse valor numérico e imprime o fatorial do número digitado. Notem que, como que funciona isso? Digamos que a pessoa está executando esse programa e digite 3, então o n vai ficar 3. Quando chamar fatorial de n, no lugar da variável n, você vai na memória ver quanto ela tem, é 3. Na verdade, o que eu estou passando para a função é o número 3. Então, é como se eu fosse executar esse código começando com número igual a 3. Número recebe 3. Essa chamada aqui é equivalente a copiar o número que está aqui, o valor que está aqui, copiar o valor do parâmetro
para a variável parâmetro. Então você copia o valor passado aqui na chamada da função para o parâmetro. Se a função tiver mais parâmetros separados por vírgulas aqui, você na chamada vai ter que colocar os outros parâmetros também. Para cada parâmetro tem que ter um valor na chamada, assim, ó. Tem que ter um valor para cada parâmetro. E os valores são copiados lá para a variável parâmetro. E aí, depois que copiou, então ó, chegou ali naquela linha, copiou, né? Se o n for 3, o número vai ser 3, e aí você é como se isso aqui fosse um programa à parte, que vai fazer as contas aqui, vai fazer fat recebe 1, aí vai fazer esse for, vai calcular o fatorial, quando terminar, vai dar return. Aí que o valor retornado vai ser substituído aqui, né? Vai substituir essa chamada fatorial de n. No exemplo, né, que eu estou dando, se o n for 3, fatorial de 3 é 6, então ele vai substituir o valor dessa função, né, o resultado da função, ele vai substituir a chamada da função pelo resultado dela, pelo número 6. E notem que quando tiver feito isso, aí eu vou chamar a função printf, que vai receber como parâmetro essa string aqui no começo e o número 6. E vai executar uma nova tarefa. A printf vai executar a sua tarefa de mostrar o 6 na tela. Depois que a fatorial e a printf terminarem, aí o programa vai para a próxima linha, onde ele vai fazer valor, recebe, aí vai ter que esperar, o comando vai esperar para terminar essa chamada aqui. Aí de novo, o programa para, tem o número 10 aqui no parâmetro, eu vou copiar esse 10 para o parâmetro da função, que é a variável número. É como se número recebesse 10. Eu estou copiando o número de lá para cá, tá? Quando eu chamo uma função, estou copiando os parâmetros para cá, para a variável. Aí, vai rodar o código, vai calcular o fat de 10 e quando terminar, o programa volta para cá, substituindo a chamada da função fatorial 10 pelo resultado dela. Aí vai ficar um número aqui, e esse número então vai ser escrito na variável valor, vai ser copiado para a variável valor. Essa é a sequência das coisas aí quando a função está sendo executada. Então nós vimos aí nesse vídeo de hoje um primeiro exemplo de função. Vamos aproveitar e fazer um segundo exemplo de função. Uma função que, dado um n, calcule a soma dos n primeiros números naturais. Eu sei, talvez você diga assim, professor, mas tem fórmula para calcular a soma dos n primeiros números naturais. Eu vou fazer aqui de um jeito que não é a fórmula. Depois eu posso fazer a fórmula. Vamos fazer de dois jeitos a função, preste atenção. Então, primeiro, eu vou chamar aqui unsigned. Por que unsigned? Porque é uma função que calcula a soma dos naturais. Eu vou chamar de soma naturais. E um parâmetro, unsigned n, porque número natural, né? Então, aqui eu vou calcular de um jeito que eu chamaria de jeito iterativo. É um algoritmo para calcular a soma dos naturais. Como é que eu faço isso? Tem que ter um acumulador. Lembra que eu falei para vocês, acumulador sempre é útil, né? A estrutura de acumulador. Como é que... Pronto, escrevi aqui, ó. Aí eu faço um for, onde a variável soma, que começou com 0, vai ficar acumulando o resultado da soma. E no final eu vou dar return soma. Então vai ficar repetindo. Aqui, aproveitando, dei uma mancada aqui nessa função somas naturais, resolvi editar o vídeo e fazer alteração. Aqui tinha que somar com o conte. Então acabaram de me falar aqui, eu tinha cometido esse erro, não prestei atenção na hora de explicar, só para não deixar errado. Pronto, corrigido. Então, soma dos naturais é o conte que eu estou somando aqui. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E não mais n, mais n, mais n. Ia ficar errado. Aí, eu já posso, agora que eu tenho uma função que calcula a soma dos naturais, eu posso fazer, ó, valor, recebe, soma, naturais.
a soma dos 100 naturais, 100 primeiros naturais. Ó, o valor vai receber a soma dos 100 primeiros naturais nesse exemplo. Quando o programa chegar nessa linha, ele para a execução, vai copiar o número 100 para o parâmetro da função soma naturais. Então, é como se n recebesse 100. Aí, ele começa a executar a função, calcula o resultado e retorna. Vamos falar mais algumas coisas sobre funções. Vocês viram o seguinte, eu tenho variáveis na função, que são parâmetros, e eu tenho variáveis locais. Qual a diferença entre elas? Os parâmetros são variáveis feitas para receber valores no momento em que chamarem a função, no momento que pedirem para a função fazer alguma tarefa. Então, eles representam a informação que quem vai usar a função precisa passar para ela dar um resultado. Tá? Agora, as outras variáveis locais, aqui as outras variáveis da função, são variáveis criadas como as outras variáveis que a gente criava antes na função main, criadas porque eu preciso delas para executar a tarefa. Então eu tenho dois tipos de variável na função, os parâmetros, que eu preciso deles para executar a tarefa, mas mais do que isso, né? Sem alguém me passar os parâmetros, eu não sei o que fazer, eu não sei que valor eu vou calcular. E eu tenho outras variáveis que eu preciso internamente para calcular as tarefas, mas que ninguém precisa me passar valor para ela. Ela começa com qualquer valor que eu queira, internamente aqui na função, independente de o usuário da função, a pessoa que vai chamar a função, precisar saber sequer se ela existe. Então essas internas aqui, o usuário, né? O usuário quem? A pessoa que usa a minha função, a pessoa que vai usar a minha função lá num outro programa, não precisa nem saber que existe. Agora, o parâmetro é a pessoa que usa a função tem que saber que ele existe e tem que saber passar um valor para ele. É o caso aqui, ó. Quando você passa soma naturais, você nem sabe que tem outras variáveis lá. Você só sabe que tem que passar um valor para o parâmetro. Vamos falar de uma coisa chamada escopo. O escopo de uma variável. Agora que a gente tem algumas funções, está numa boa hora para falar disso. Escopo de uma variável diz respeito à região do programa onde ela é enxergada, onde ela existe como variável. Quando uma variável é criada dentro de uma função, dentro do bloco de comandos da função, o escopo dela é só aquele onde ela foi criada. Então, quando essa função, a chave da função for fechada e a função acabar, essas variáveis não são mais enxergadas no programa. Então, esse fat, esse cont aqui, são variáveis que a gente chama locais da função, só existem aqui. Na minha função somas naturais, também eu tenho variáveis que estão nesse escopo. Somente o escopo local da função, só existem aqui. Se eu tentar imprimir soma aqui no programa principal, a variável soma não existe, vai dar erro. Ela só existe aqui. A mesma coisa vale para os parâmetros. Os parâmetros, as variáveis parâmetros também só existem no escopo da função, ou seja, durante o momento em que a função está sendo executada. Fora dele, no programa, essa variável aqui, n, não existe. Pode ter outras variáveis chamadas de n, mas não essa. Então, as variáveis da função, as variáveis locais da função, só existem enquanto a função está sendo executada, só no pedaço de código em que a função vai ser executada. Elas não são enxergadas em nenhum outro lugar do programa. Por exemplo, também aqui, a função main tem uma variável chamada valor, nesse meu exemplo. Essa variável valor só pode ser usada aqui na função main. Mesmo que a função main chame aqui, soma naturais, quando vem aqui para o soma naturais, se eu mandar imprimir a variável valor, print. Se eu mandar imprimir, variável valor aqui, vai dar errado, porque vai dizer, não conheço essa variável, não existe. Aqui só existe a variável n, a variável soma e a variável cont. Por quê? Porque as variáveis da função main só existem no trecho de código da função main. Elas não vão ser enxergadas fora dela, tá? Só são enxergadas aqui
nesse pedaço de código da função main. Então, se você escrever para imprimir valor em outro lugar, não vai funcionar. Essas variáveis que só existem dentro das funções onde foram criadas são chamadas de variáveis locais. Existem outros tipos de variáveis, que são as variáveis globais. Eu posso criar uma variável aqui, ó, com qualquer nome que queira, igual como faz a declaração. Note que essa variável foi criada sem estar dentro de nenhuma função. Quando uma variável é criada sem estar dentro de nenhuma função, eu chamo essa variável de variável global. Qual a diferença? Qualquer função do meu programa, a partir de agora, vai enxergar essa variável, vai poder imprimir o valor dela, vai poder manipulá-la, vai poder fazer conta com ela, como se ela fosse uma variável local. Assim, então, por exemplo, quando eu chamar fatorial, se eu quiser, eu posso usar a variável aqui, ó, minha variável, aqui dentro. Ia funcionar, não ia dar erro. Assim como eu posso usar aqui dentro, ia funcionar, não ia dar erro, assim como eu posso usar aqui dentro. E mais do que isso, a variável global, ela não é perdida, né? O valor dela não some enquanto não acabar o programa. Ela está lá com aquele valor, você vai alterando os valores dela e tudo, mas ela sempre existe, é enxergada em qualquer lugar do programa, a qualquer momento. Ela só desaparece quando o programa desaparece. Então a gente começou a ver escopo de variável. Né? As variáveis locais e globais são dois tipos de escopo de variável. Uhum. Na linguagem C mais moderna, depois de umas revisões da linguagem C mais recentes que eu digo nos últimos 20 anos, as variáveis passaram a poder ser declaradas em qualquer lugar onde você abre uma chave dessa. Você pode criar uma variável, por exemplo, aqui, ó, int x, e você vai ter uma variável local. Ela só existe nesse bloco de comando, só nessa região aqui, onde ela foi criada. Da mesma forma, o for pode criar variáveis aqui dentro. Int cont. Aí não pode ter o cont aqui em cima. Né? Aí esse cont, ó, vai existir só durante o for. Aqui dentro do for, se mandar imprimir cont funciona, mas se eu mandar imprimir fora, ele vai dizer que não existe. Apesar de ter esse recurso na linguagem C hoje, nós não vamos usá-lo. Nós vamos declarar nossas variáveis sempre aqui no começo do programa, que nem eu estou fazendo até hoje. Né? Por uma questão de organização dos dados e tudo. Né? Há quem goste dessa propriedade de declarar variável em qualquer lugar e há quem não goste. Antigamente isso era dito como uma vantagem das linguagens de programação, essa coisa de obrigar o usuário a declarar todas as variáveis que vai usar numa função logo no começo dela. Com o tempo, passou-se a criar a cultura de que vale a pena criar algumas variáveis em qualquer lugar. Por exemplo, toda vez que eu vou fazer um for, eu preciso de uma variável. Então, talvez, e essa variável costuma muitas vezes só ser necessária durante o comando for. Aí ficou interessante poder criar variáveis dentro do comando for. A variável é criada e depois desaparece. Depois dali não existe mais, não ocupa lugar no espaço, nem nada. Acabou o for, acabou a variável, sumiu. Então, para algumas situações, sim, é interessante criar variável em outros lugares que não seja o início da função, mas nós vamos aqui no nosso curso tentar nos policiar para só criar variáveis ali no começo. Só para mostrar mais um exemplinho antes de terminar esse vídeo, mais um exemplinho de importância das funções, vejam que a gente usou uma função pronta aqui que calcula a soma dos naturais. E nós fizemos ali a soma dos naturais, está aqui a nossa funçãozinha. Aliás, bem aqui tinha um errinho, né? Vocês devem ter percebido, mas não podem falar, né? Porque não estão aqui na hora que eu gravei o vídeo. Ok, unsigned, estava escrito errado aqui. Ok, tem uma função que calcula a soma dos naturais, mas a pessoa que programou isso aqui está desatualizada, porque não precisa ficar somando 1 mais 2 mais 3, mas ia se manda somar aí os primeiros 100 milhões de números. Aí ia ficar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até 100 milhões, enquanto todo mundo sabe que tem uma fórmula para isso. Então eu vou criar uma nova versão da minha função. Vem aqui, ó. Return n, que multiplica
n mais 1 dividido por 2. Essa é a fórmula. Pronto, acabou. Então eu troco essa função cheia de coisa aqui, que gastava memória com variáveis, e tinha que fazer esse loop demorado, por uma função bem mais enxuta e mais rápida, muito melhor, né? Mas note o seguinte, nessa hora, do jeito que a gente faz programas, na hora que eu atualizo a minha função, aí basta que todo mundo que usa a minha função, imagina que tem programadores espalhados pelo mundo usando a minha função. Aí eu comunico, olha, tem uma versão nova lá, o pessoal baixa e compila de novo o programa deles com a versão nova, o programa deles vai continuar funcionando. Por quê? Porque é só mexer na função lá. Onde tiver chamada da função, não interessa quantas vezes chamou, a chamada não mudou nada, só mudou a solução interna. Só para acabar aqui, eu também reparei que faltou declarar o n, essa variável n que está lendo aqui. Se você prestou atenção, só para não deixar o programa errado, agora sim. Por hoje é só. No próximo vídeo eu vou continuar falando um pouco mais sobre funções. Vou explicar melhor como que funciona um programa e como que funciona no computador a chamada de funções, que é uma coisa que muito programador aprende a programar, aprende a trabalhar com função e não tem noção do que está acontecendo quando você está executando uma função. Então preste muita atenção na próxima aula, que você já vai ter uma vantagem sobre muitos programadores que não estudaram isso ou que não prestaram atenção nessa aula, né? Eu conheço muita gente que programa, às vezes, há muito tempo, e se você perguntar como é que funciona essa coisa de chamada de função, tem uma noção vaga. É por quê? Porque é possível programar, usar funções sem entender como elas funcionam realmente por baixo dos panos. Mas quem entende tem um diferencial competitivo que pode ser muito importante no futuro. Na hora que você estiver bolando soluções, entender melhor os detalhes sempre é importante. Por isso que eu busco explicar esses pequenos detalhes. Algumas pessoas podem achar ruim, porque pode confundir a cabeça do aluno, né? Mas eu acredito na construção do conhecimento aos poucos, com paciência você acaba entendendo, e uma vez que você entendeu como funcionam as coisas, até um certo nível de detalhe mínimo, você já vai ser um programador muito melhor. Eu falo um certo nível de detalhe mínimo porque alguns detalhes eu acabo omitindo, porque vocês precisariam estudar muito mais coisas para entender a fundo, né? Alguns detalhes que são ligados a como o computador funciona, por exemplo, né? Aí a gente vai fazer como fazem em outros cursos, vai se abstrair deles, né? Mas vocês, lá na frente, vão estudar outras disciplinas, vão entender melhor como o computador funciona e vão sacar esses detalhes, vão compreender esses detalhes que eu estou mencionando agora. Por hoje é só. Esse vídeo nós introduzimos o conceito de função. No próximo, eu vou continuar falando de função. Devo fazer mais uns 2, 3 vídeos com exemplos explicando o funcionamento de função, para daí sim nós começarmos a passar tarefas para vocês de programas que vão criar suas várias funções. Os programas sempre são quebrados em muitas pequenas funções, e nós vamos começar a fazer nossos exercícios criando nossas funções e depois testando no programa principal. Por hoje é só.